De Salmos, né? A nossa série é a respeito do livro de Salmos, e o texto principal, né, que está sendo pregado é o Salmo 119, mas esporadicamente nós vamos estar falando de outros salmos também. O pastor deixou a gente livre nesse sentido para escolher, né, qualquer outro salmo. Eu escolhi falar então nos Salmos 13. Então, peço que os irmãos estejam abrindo então as suas Bíblias no Salmo capítulo 13. Nós vamos falar a respeito desse salmo, né, trazendo a exposição do Salmo capítulo 13. Vamos fazer então a leitura aqui do Salmo capítulo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar nessa noite. Senhor, agradecemos por estarmos aqui agora diante da tua palavra. Peço que o Senhor esteja nos dando clareza e entendimento sobre as grandes lições que nós temos aqui nesse salmo, nessa noite. Use o teu Santo Espírito, Pai, para que essa palavra, Pai, chegue no coração de cada um nessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, o título que eu coloquei para esse salmo é o contentamento na tribulação. O Salmo 13, ele é um salmo atribuído a Davi, então ele é considerado o autor desse salmo, e não se sabe exatamente o contexto em que foi escrito esse salmo. Nós vemos aqui que há um inimigo perseguindo o salmista, mas nós não sabemos exatamente qual era o contexto. O que nós sabemos é que Davi ele foi um rei de muitas batalhas, de muitas conquistas, então ele tinha muitos inimigos, e aqui ele vai identificar um desses inimigos nesse salmo, apesar de não falar qual é esse inimigo, não sabemos exatamente. Esse salmo ele possui então 6 versículos, e uma divisão bem simples que nós podemos fazer aqui são 3 pares de versículo. Os primeiros 2 versículos nós temos primeiramente o lamento do salmista. Nos versículos 3 e 4 nós vemos Davi apresentando a sua súplica diante de Deus. E nos 2 últimos versículos, versículos 5 e 6, nós vemos o contentamento do salmista. Vamos ver nessa noite primeiramente, então, o lamento do salmista, versículos 1 e 2. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Então aqui nós temos o lamento, primeiramente nesses 2 versículos. O salmo ele é iniciado aqui com 5 perguntas que Davi ele faz diretamente para Deus. E em 4 dessas 5 perguntas ele diz, até quando? Versículo 1, até quando? Depois ele fala mais embaixo, até quando esconderás de mim o teu rosto? No versículo 2 ele fala, até quando terei inquietações e tristeza no coração
dia após dia? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Então, em 4 dessas 5 perguntas, ele questiona Deus: até quando? No versículo 1, ele diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu queria explicar um pouco desse conceito, né? Aqui o salmista ele se sente como se Deus não estivesse olhando para ele. Naquela cultura, né, esconder o rosto significa não olhar favoravelmente para a pessoa. Então a verdade aqui é que Davi ele se sentiu ignorado e esquecido por Deus. Um grande estudioso chamado Champlin, ele diz o seguinte, que essa total indiferença de Deus o deixava desesperado. E a cada dia ele não encontrava alívio. Um outro estudioso chamado Barnes, ele nos diz o seguinte, que Davi aqui ele se sentia esquecido por muito tempo e parecia haver pouca perspectiva de libertação. Parecia que Deus nunca o visitaria novamente com misericórdia. A expressão denota um estado de mente à beira do desespero. Então ele pergunta para Deus repetidas vezes: até quando vai durar isso? Até quando vai ter tristeza no coração, conforme diz aqui o versículo 2. No versículo 2, quando ele diz: até quando terei inquietações e tristeza no coração? A tradução ACF vai trazer o seguinte: até quando consultarei com a minha alma? A NTLH, trazendo uma linguagem mais para o nosso contexto atual, diz assim: até quando terei de suportar esse sofrimento? Então aqui nós vemos o salmista inquieto, como diz o Barnes, à beira do desespero. Nós vamos saber o motivo logo em seguida. Mas o coração dele está cheio de inquietação. E a emoção que ele identifica aqui está no versículo 2, que ele fala que o seu coração está cheio de tristeza. É isso que ele sente aqui nesses 2 primeiros versículos. Lá no final do versículo 2, ele diz assim: até quando o inimigo triunfará sobre mim? Então a sensação que Davi se encontra aqui é como se o inimigo estivesse avançando e conquistando ele, triunfando de fato sobre ele. Então aqui primeiro ele apresenta a Deus o seu lamento. Até quando vai durar isso? Agora, a partir do versículo 3, nós temos a súplica, o pedido de Davi a Deus. Ele começa o versículo 3 dizendo o seguinte: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Olha para mim. Isso aqui está muito relacionado com o que ele disse no versículo 1, que Deus tinha escondido o rosto dele. Era como se Deus estivesse olhando para o outro lado. Por isso que então, Davi aqui ele pede agora para Deus: olha para mim, ou seja, vire o seu rosto para mim de uma maneira favorável. Olha para mim e responde. Como eu disse, Davi ele se sente aqui esquecido por Deus, porque ele tem medo de perder a sua vida. Ele vai falar logo em seguida. Então, olha para mim e responde. Então ele está pedindo para que Deus volte o seu olhar para ele novamente e traga uma esperança para ele nessa situação. E ele continua dizendo: ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Ilumina os meus olhos. Eu queria trazer uma explicação sobre essa frase de Calvino. Calvino diz o seguinte, que no hebraico essa expressão significa o mesmo que soprar o fôlego da vida, porquanto o vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Davi confessa que, a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar sobre ele,
ele seria imediatamente tragado pelas trevas da morte, e que ele já se assemelha a um homem sem vida, a não ser que Deus sopre nele o hálito de um novo vigor. Então essa expressão, né, de iluminar os olhos nesse contexto, né, Davi ele está pedindo para que Deus renove a vida dele, né, porque isso até na nossa cultura também é correto a gente dizer, né, pelos olhos nós percebemos qual é o estado emocional da pessoa. Então por isso que ele diz, né, traga de novo esse vigor, né, para que os meus olhos brilhem, né, e saia dessa tristeza. E ele diz o seguinte, né, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Aqui ele está se referindo à morte física, né? Basicamente ele está dizendo para Deus, né, renova o meu espírito, né, ou eu vou morrer, basicamente. Isso é o que ele está querendo dizer. Então a morte, do ponto de vista humano, aqui ela é iminente. A batalha não está correndo conforme se espera, e parece que não há nenhuma ajuda até o momento. Então por isso que Davi pede, né, olha para mim, ilumina os meus olhos. O versículo 4 diz, né, ou dormirei o sono da morte, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então aqui nós temos a súplica do salmista, né, pedindo para que Deus soprasse nele o vigor da vida, novamente, né, para que os olhos dele pudessem brilhar mais uma vez, e que ele pudesse ter esperança no meio dessa calamidade, né, em que parece que o inimigo está vencendo ele. Então, primeiramente, né, nós vimos o lamento aqui de Davi. Em segundo lugar, nós vemos essa súplica de Davi. E agora, nos versículos 5 e 6, nós vamos ver o contentamento do salmista. Vamos ler o versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Então vamos focar primeiramente nessa primeira parte, que ele diz, eu porém confio em teu amor. Provavelmente quem está com outras traduções vai aparecer outros termos aí. E cada tradução vai traduzir isso aqui de uma forma, tá? Essa palavra amor, né, que aqui na NVI está amor, na ACF está benignidade, outras traduções vão trazer outros termos, eu vou tentar explicar um conceito extremamente rico aqui, que Davi emprega. Então ele diz, né, eu, porém, confio em teu amor. Como diz o teólogo Derek Kidner, ele diz que esse salmo passa da desolação para o deleite. Então os 3 pares de versículos vão subindo, desde as profundezas até atingirem um ponto superior de confiança e esperança. O caminho para isso é a oração, é a súplica que Davi faz nos versículos 3 e 4. Mas a energia sustentadora de tudo isso aqui é a fé que é expressada no versículo 5. Eu, porém, confio. Apesar de que Davi não estava vendo uma solução aqui para a sua situação, em que transparece um certo desespero, no meio de tudo isso ainda ele diz, eu confio. Ele demonstra fé em Deus. Mas ele confia em algo muito interessante, que é o termo aqui, eu confio em teu amor. Como eu disse, né, esse termo ele pode ser traduzido de várias formas. A nossa língua, na verdade, não consegue traduzir a ideia original exatamente como está aqui. Porque esse termo aqui, o amor, é o hesed em hebraico.
é uma palavra que aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. E o que é o Hesed? O Hesed, ele é talvez o conceito mais rico, ou talvez um dos mais ricos em toda a Escritura. No Antigo Testamento, provavelmente é o termo mais rico que nós temos no Antigo Testamento. Só para a gente não perder a essência, eu vou ler aqui uma definição do Strong, do que ele fala sobre o Hesed. Esse termo é frequentemente usado para descrever o amor e a fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. O Hesed é um tema central no Antigo Testamento, refletindo o caráter de Deus como misericordioso e fiel. O Hesed era um conceito significativo em relações pactuais. As alianças eram acordos vinculativos que exigiam lealdade e fidelidade de ambas as partes. O Hesed era o comportamento esperado dentro dessas relações, enfatizando amor e misericórdia inabalável. Na história de Israel, o Hesed de Deus foi demonstrado em seu compromisso inabalável à sua aliança com Abraão, Isaque, Jacó e a nação de Israel, apesar da frequente infidelidade deles. Sim, resumindo a ideia, o Hesed é o amor incondicional, o amor inabalável que Deus tem pelo seu povo, e isso vem através de uma aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, que é um amor incondicional. Deus elegeu a nação de Israel, e por todo o Antigo Testamento nós vemos esse conceito de que Deus, ele demonstra o seu amor ao seu povo, mesmo em face de inúmeras vezes o seu próprio povo ser infiel à aliança. Então o Hesed, ele descreve um tipo de amor que se manifesta em ações concretas de bondade e misericórdia. Nós vemos isso ao longo de toda a história de Israel. Deus agindo com bondade e misericórdia por causa da fidelidade, de sua fidelidade a essa aliança. A aliança de estar com o seu povo, né? De amar esse povo, de agir em favor do seu povo. Então o Hesed, ele é o amor que se baseia na aliança de Deus e na fidelidade de Deus, e que se mantém mesmo quando o povo é infiel. Nós vemos isso se repetindo várias e várias vezes no Antigo Testamento. Então, quando Davi diz, né, eu confio em teu amor, ele está dizendo que ele confia na bondade de Deus, na fidelidade de Deus a essa aliança, que é uma aliança incondicional, de amor incondicional e de ações incondicionais em favor do seu povo. Então, Davi diz, né, que ele confiava na fidelidade de Deus à sua aliança. E a ideia aqui, né, que o Barnes traz para nós, é que quando ele diz, eu confio em teu amor, né, às vezes no hebraico é difícil a gente identificar se a frase está no presente, no passado, é um pouco complicado. Ele diz basicamente, né, que Davi está dizendo o seguinte, que ele confiou na misericórdia de Deus no passado, que ele confia no presente e que ele vai continuar confiando para sempre na bondade de Deus. Então, é algo que extrapola apenas o presente, né, de que eu confio agora. Não, ele sempre confiou e ele vai continuar confiando na fidelidade de Deus. Né, como falei, né, como o termo aqui, o Hesed, é um termo muito amplo, na minha tradução vai estar como amor. A ACF, por exemplo, traz benignidade, outras traduções vão trazer fidelidade, misericórdia, favor. Uma tradução em inglês traz amor inabalável, amor leal. São algumas das formas da gente
captar um pouco do sentido aqui do recede, né, que é basicamente a misericórdia, a fidelidade de Deus baseada nas promessas da sua aliança, né, com o seu povo, que é algo incondicional e reflete a bondade, então, de Deus para com o seu povo. O comentário Conhecimento Bíblico dos professores de Dallas, do seminário de Dallas, diz o seguinte, que esse salmo registra o lamento do aflito e, portanto, se harmoniza com vários dos salmos anteriores. Nós temos vários salmos desse sentido, né? Acho que até foi lido um aqui hoje, que fala da perseguição do inimigo, né? Do salmista estar sendo perseguido pelo inimigo. Aqui Davi se descansou com confiança no amor leal do Senhor, embora não tenha encontrado libertação imediata da opressão do adversário, que era um inimigo de Deus também. Então, Davi, aqui ele expressa essa confiança na misericórdia de Deus, mesmo que aqui nesse salmo, ele não fala que ainda ele tinha sido libertado do inimigo. Ele estava ainda nessa condição de tristeza inicial. Vamos voltar no versículo 5, ele diz, eu porém confio em teu amor, o recede, né, que nós já falamos, e o meu coração exulta em tua salvação. Então aqui ele já estava enxergando adiante a salvação de Deus. E a salvação aqui não se refere à salvação da alma, tá? Aqui no contexto está falando da salvação, do livramento dele ser morto pelo inimigo, né? A gente não pode cristianizar aqui o sentido de salvação, não é no mesmo sentido em que é usado no Novo Testamento, por exemplo, de Deus nos salvar no sentido espiritual. Aqui é uma salvação da morte, da perseguição do inimigo, o triunfo do inimigo sobre ele. Então Davi, mesmo com tristeza, com inquietação no seu coração, ele olha para a aliança de Deus, para as promessas da aliança de Deus, e com isso a misericórdia e a fidelidade de Deus. E agora, há uma mudança aqui no tom e na maneira com que ele está se referindo a Deus. Nós percebemos que começa a brotar no coração do salmista um contentamento, mesmo diante da sua aflição. No versículo 6, ele diz o seguinte, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então Deus vai trazendo ele dessas profundezas de grande tristeza. E aí agora no versículo 6, né, depois que Davi confia no amor incondicional de Deus, agora ele deseja cantar ao Senhor. E por que cantar? Porque a música é uma linguagem universal, que tem o poder de expressar grande alegria e satisfação. Se você olhar em todas as culturas, isso é uma grande realidade. Você vê as pessoas cantando, você vê as pessoas estão felizes, em qualquer cultura. A música ela tem esse poder de expressar alegria, de expressar satisfação, de expressar contentamento. Então agora Davi diz, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Outra tradução vai dizer, né, porque Deus me tem feito muito bem. Calvino vai dizer que isso se refere à concessão de um benefício proveniente da mera graça. Né, você estar contente porque a graça de Deus está atuante na sua vida. Como nós vemos aqui, Davi não fala se ele foi libertado do inimigo. Muito provavelmente ele foi, mas não está escrito aqui no Salmo que ele foi libertado. O que o Salmo nos mostra é que, apesar da sua tribulação, ele conseguiu ter contentamento em Deus ao olhar a fidelidade e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Percebemos aqui então nesse Salmo o contentamento antes do livramento. Isso é muito importante.
Depois nós vamos fazer uma aplicação sobre isso. Percebemos o contentamento antes mesmo do livramento. Apesar de não ter sido libertado das mãos do inimigo neste momento da escrita do Salmo, Davi descansa no recede de Deus. Ele descansa nesse amor incondicional. O Barnes, ele vai dizer o seguinte sobre esse versículo, que na alma abalada pela tempestade, tudo se tornou calmo. Embora ela possa ser sacudida frequentemente, a paz reina nas profundezas do seu coração. É justamente esse processo que está acontecendo aqui com o salmista. Então ele termina o salmo querendo louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque ele via a bondade de Deus na sua vida, apesar da sua grande aflição, da sua grande desolação. Vamos então passar agora para a aplicação desse salmo, né, eu acho que a gente não precisa fugir muito do que está escrito aqui, né, só a gente assimilar todas essas verdades para a nossa vida. A gente não tem o que a gente inventar a roda aqui. A grande mensagem, então, desse salmo, na época em que ele foi escrito, né, para aquela época, e depois nós vamos trazer para a nossa época também, a grande mensagem é o contentamento que brota da confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Essa é a grande lição do Salmo, né? O contentamento que brota da confiança na bondade e na misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, os salvos, eles se dirigiam a Deus Pai, as suas orações, eles se costumavam dirigir ao Deus Pai. No Novo Testamento, nós vamos entender de uma forma mais clara do que os salvos do Antigo Testamento, que Deus, ele é uma trindade. Esse conceito ainda não era tão claro quanto é no Novo Testamento, de que Deus, ele é uma trindade, apesar de nós termos evidências no Velho Testamento, né, algumas evidências, né, de que Deus, ele é mais de um, né? Mas no Novo Testamento nós entendemos que Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós somos salvos, nós somos trazidos à comunhão de um Deus trino, nas palavras de do John Owen, né, que ele gosta muito de usar esse termo, o Deus trino. 1 João 1,3 nos diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 13,14, diz o seguinte, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, se a gente for juntando as passagens, a gente percebe que Deus é uma trindade. E que nós podemos, em nossas orações, nos referir tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo, porque nós estamos dentro dessa comunhão trinitária. Quando nós nos convertemos, é muito importante isso, né? Quando nós nos convertemos, nós somos trazidos à comunhão de um Deus que é três em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa comunhão só é possível por intermédio de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Cristo, ele estabeleceu uma nova aliança. O salmista, ele viveu a antiga aliança, né? E ele descansou nessa aliança. Agora nós somos trazidos para a comunhão de um Deus trino por meio de Jesus, que ele estabelece agora uma nova aliança no seu sangue, conforme nos ensina o Novo Testamento. Então agora nós temos uma comunhão com o Deus trino. E a verdade é que, assim como o salmista, nós também podemos passar por tribulações nessa vida, e nós vamos passar. Podemos passar por muitas tribulações e momentos de grande tristeza. Nós estamos em um mundo
que foi manchado pelo pecado. Então nós colhemos e nós sentimos na pele as consequências desse pecado. O Matthew Henry, que ele é um grande estudioso da Bíblia, né, bem antigo, mas ele tem um comentário muito interessante, um comentário bem devocional. Ele diz o seguinte, que o pão da tristeza é, às vezes, o pão diário dos santos. Nosso próprio mestre foi um homem de dores. Então nós vamos passar por muitas aflições e dificuldades. O próprio Jesus, ele passou por muitas dessas tribulações enquanto esteve aqui. Hebreus 2:18 vai nos dizer exatamente isso, né, que Jesus, ele sofreu enquanto esteve aqui nesse mundo. Mas o mesmo versículo nos diz que por causa disso, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados, ou aqueles que estão sendo provados, né, que é o termo peirasmos do grego. Então nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar por tristeza nesse mundo. Mas a grande mensagem desse Salmo 13 para nós, crentes do Novo Testamento, é que em momentos de tribulações, que nós façamos como salmista, que nós lembremos que existe uma aliança e um amor incondicional de Deus por nós, e que nessa aliança de Deus, Ele vai atuar em nós através da sua graça. Ele vai cuidar de nós com bondade e misericórdia. Que nós lembremos, então, em nossos momentos de tribulações, dessa aliança que Deus fez conosco, todos os benefícios que nós temos por estarmos nessa aliança com Cristo, e nos lembremos também e principalmente desfrutemos da comunhão com o Deus Trino. Jesus, ele é o mediador da nova aliança que traz cada um de nós para dentro de uma relação, de uma comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nova aliança. Nos lembremos, como Davi, da aliança de Deus para conosco. Quando nós entendermos isso, né, trouxermos a nossa mente para a grande aliança que Deus tem para conosco, que é uma aliança incondicional, apesar das nossas falhas, Deus vai continuar nos amando. Que nós nos lembremos disso, porque é daí que vai brotar o contentamento. Assim como o salmista, né? Ele estava ali no seu momento de grande desolação, mas quando ele olhou com fé para o recede, para a aliança e a bondade de Deus nessa aliança, ele obteve contentamento. Então, que nós, como salmista, possamos agir da mesma maneira, né? Olharmos para essa grande aliança que nós temos por meio de Cristo, que nós estamos em comunhão com um Deus Trino. Nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que derrama graça e misericórdia sobre nós a todo momento, em qualquer momento de sofrimento. Isso serve para, às vezes, situações em que ainda nós não avistamos nenhuma saída. Às vezes nós estamos ali no meio da tribulação e não vemos como nós vamos sair daquilo ali. Né? Como diz o salmista aqui no início do Salmo, até quando? Até quando vai durar isso? Né? Mas que nós, como salmista aqui, possamos ter essa confiança em Deus, depositar essa confiança no amor de Deus, porque Deus, ele vai trazer o contentamento, mesmo que o sofrimento ainda não tenha terminado. É a grande lição desse salmo, o contentamento em meio à tribulação. E só para a gente terminar, né, eu queria deixar aqui um texto de Hebreus 4,16, que ele nos diz o seguinte:
aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso só é possível porque estamos em comunhão com o Deus Trino. Então nós podemos chegar a esse trono e encontrar graça que nos ajude no momento da dificuldade, da necessidade, conforme nos diz o texto de Hebreus. E que assim como Davi, nós aprendamos a grande lição do contentamento em meio às provas. Contentamento que vem da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, e que isso resulte em louvor a Ele. Como diz o salmista, cantarei ao Senhor. Quero cantar ao Senhor, porque Ele me tem feito bem, Ele tem sustentado, Ele tem sido misericordioso. Só para terminar, eu queria trazer uma citação do Barnes, é um teólogo que eu gosto bastante, que eu acho que resume todo o ensino aqui do Salmo 13. Ele diz o seguinte, que o Salmo que começou com tristeza, termina com uma linguagem de louvor. Assim também acontece em nossa experiência. Aflitos e tristes, nos achegamos a Deus. Tudo parece escuro. Não temos paz nem alegria. Enquanto esperamos em Deus, novas visões de seu caráter, sua misericórdia e amor surgem na mente. As nuvens se abrem. Nossa alma se apropria das promessas de Deus. E nós, que chegamos tristes ao seu trono, nos levantamos cheios de louvor e alegria, submissos às provações que nos fizeram tão tristes e nos alegrando na crença de que tudo coopera para o nosso bem. Então, que Deus abençoe os irmãos. Esse salmo é um salmo de conforto, que nós nos apeguemos de fato a Deus, nós possamos ter confiança nessa grande aliança, nessa comunhão que nós temos com o Deus Trino, para que o nosso coração aprenda o contentamento. Que Deus abençoe os irmãos.